E para falar sobre os desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas e trazer o ponto de vista diplomático, nós vamos conversar agora ao vivo com o ex-embaixador do Brasil em Israel, general Gerson Menandro. Muito boa tarde, general. Obrigado pela disponibilidade de conversar conosco da CNN. Muito boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da CNN. Embaixador, 2 reféns americanas foram libertadas pelo Hamas. O que esse gesto significa? O senhor que conhece tão bem aquela região. Sem dúvida nenhuma, não haveria, já considerando o histórico recente do Hamas, não haveria essa predisposição de libertação de reféns. Os reféns são uma grande moeda de troca, um grande trunfo que ele tem, não somente para trocar por outros prisioneiros, mas também para atrair as Forças Armadas de Israel para o combate no território de Gaza que lhe satisfaz. Então, isso certamente houve mediação, e a notícia que nós temos foi mediante o Catar. O Catar é o maior financiador, não do Hamas, financiador da Palestina, tá? Em ações humanitárias e também para o próprio governo, os serviços públicos são prestados à população de Gaza. Da mesma forma, o Catar tem excelente relacionamento com os Estados Unidos, que tem uma grande base militar lá no Catar. Então, essa mediação foi eficaz. A informação que temos era uma senhora com a sua filha, ela com problemas de saúde, e foi emblemático. Ela é americana-israelense, mas ainda, segundo fontes oficiais do governo israelense, 210 a 212 reféns permanecem de posse do Hamas. General, então o senhor acha que o que o Hamas fez sequestrando civis, vários, até então, há um número de 212, segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, isso foi uma estratégia para poder tentar fazer com que integrantes das Forças de Defesa de Israel entrassem na faixa de Gaza e ali fosse uma armadilha, já que há um emaranhado de túneis, mais de 500 quilômetros de túneis naquela região da faixa de Gaza? Sem dúvida alguma. Tá? Como eu falei, é moeda de troca também. Hoje tem, os números variam um pouco. 5.200, segundo fontes israelenses, 6.000, segundo a liderança do Hamas em Gaza, prisioneiros palestinos em prisões israelenses. A maioria deles de Gaza. Mas tem a Cisjordânia também e tem de outros campos de refugiados palestinos em países no entorno estratégico de Israel. Então, um dos objetivos realmente é ter como moeda de troca. E tem ali prisioneiros do Hamas de alta expressão política, inclusive candidatos a ocupar a presidência da Autoridade Nacional Palestina. Mas não se pode descartar em nenhum momento essa ideia de atrair o combate para um ambiente operacional que lhe é muito favorável, que é o território densamente humanizado de Gaza. Senão, o Hamas poderia ter, a exemplo das 1.400 mortes que ele perpetrou naquela infiltração terrestre, poderia simplesmente ter aniquilado também esses reféns, e não os feitos prisioneiros. General, esse é o motivo pelo qual as Forças de Defesa de Israel, até o momento, não fizeram uma incursão massiva por terra no território? Sem dúvida, Leandro, é um grande condicionante dessa invasão terrestre. Mas tem outras. É claro que Israel tem que fazer sua concentração estratégica. Não é um país tão grande assim, mas para ele colocar todos os meios que ele visualiza necessários para fazer o combate terrestre, ele tem que deslocar de muitos lugares, sem descuidar-se do fronte norte, diante do sul do Líbano, que é ali a área de Omizia, o santuário do Hezbollah. Mas também Israel, ele tem que gastar esse tempo. Fica até a pergunta, por que demorou já 15 dias e não fez essa invasão terrestre? Vamos imaginar que existe todo um plano de mobilização industrial, material e de pessoal. Só reservistas foram convocados 360 mil. Esse pessoal tem que receber uniforme, equipamento, armamento, tem que ser treinado, tem que ser requalificado. Que alguns, sim, há 1, 2 anos, terminaram o serviço militar. Em Israel, o serviço militar obrigatório são 2 anos e 8 meses para homens e mulheres em unidades combatentes também. Mas tem gente que já serviu há 8, 10 anos, tá? E está sendo requalificado. Israel, nesse intervalo também, está fazendo um grande trabalho intenso mesmo de inteligência.
para levantar não diria tanto, porque ele tem a maioria dos alvos pré-selecionados, mas para confirmar esses alvos. E também um ingrediente imenso, que são os reféns. Obviamente, os reféns estão em esconderijos, não devem estar reunidos, muitos deles devem estar em subsolos, em túneis, o que complica enormemente a operação como um todo. General, de forma geral, qual é a avaliação que o senhor faz da guerra em termos de estratégia militar e diplomacia? Em termos de estratégia militar, sem dúvida alguma, Israel sempre evitou, desde 2005, que ele se retirou unilateralmente do Líbano, evitou a invasão terrestre, o investimento terrestre em Gaza, sabendo de todos os custos econômicos, em vidas humanas, também em termos de imagem, em termos de desgaste, que isso teria. Em 2014, houve sim, Israel ficou em torno de 50 dias, né? São 7 semanas ali em Gaza, e agora, da situação que está, sem precedentes, de 1.400 mortos e 212 reféns, não adianta somente empregar o vetor aéreo, como ele tem empregado no momento, para degradar a capacidade militar do Hamas e eliminar seus líderes. Não adianta. Se ele quer realmente, usando uma expressão muito comum na mídia internacional, ele quer evitar aparar a grama, ele quer realmente arrancar a raiz do problema, que não são os palestinos. É bom que fique bem claro isso, tá? É aquele governo tirano, opressor do Hamas, que mostrou ao mundo agora do que é capaz com todas essas barbáries e atrocidades. Então, se ele quiser ter uma paz mais duradoura, ele tem que tentar realmente desalojar o Hamas do poder. E isso aí é muito custoso. Talvez seja o pior ambiente, o pior cenário de combates, seja o combate em área edificada, chamado combate em localidade, que ali é muito favorável ao defensor. Vamos lembrar que aí já está acontecendo, são toneladas de escombros pelas ruas, que dificultam muito a mobilidade, muitas armadilhas montadas, muitas emboscadas, atiradores de tocaia, um componente muito grande, que você mesmo citou agora há pouco, em torno de 500 quilômetros subterrâneos. E subterrâneos não são usados só como via, pela rede viária, não, para conectar locais. Eles são depósitos de munições, são arsenais, estações logísticas, de comando e controle. E para você ter a certeza de que pode progredir a localidade e combater no meio do povo, você tem que fazer a chamada limpeza. Isso é muito desgastante. Casa a casa. Entrando numa casa, como distinguir uma família constituída palestina de um terrorista ali infiltrado? E essa casa, às vezes, tem um subsolo. Então, você só tem que ser marcada, identificada, só pode progredir, ir adiante com o terreno limpo à sua retaguarda. Isso é muito custoso, muito. Leva muitas baixas dos dois lados, né? E também muito tempo, é o desgaste. Com o tempo, naturalmente, com esses efeitos colaterais que vão surgindo de inocentes morrendo, a chamada guerra informacional vai se revertendo contra Israel. Da mesma forma, em âmbito doméstico, quando muito tempo vai se passando e, infelizmente, muitos corpos de soldado vão retornando mortos, a própria sociedade israelense pressiona, como já pressionou no passado, embora hoje esteja coesa, esteja unida, ela pressiona para acelerar o fim da guerra. Mas, definitivamente, Israel, neste momento, deseja que as soluções não permitam, como permitiram, a última investida contra o Hamas foi em maio de 21. Então, decorridos 2 anos e meio, o Hamas se reequipou, se rearmou, está aí com esse poderio bélico todo. Em 2021 foram 4.500 foguetes disparados, já foram 7.100 disparados, neste agora, após 15 dias. Então, o Hamas está forte e está esperando realmente esse combate em área urbana que lhe é favorável. Então, basicamente, esse é um grande dilema que Israel enfrenta neste momento para iniciar as suas operações. E, obviamente, o mundo todo, vamos começar ali na própria ambiência mais próxima. Tá? Israel, num cenário que ele já montou, obviamente tem que pensar nisso, pode tentar haver a adesão de Hezbollah, especialmente, que o santuário dele é no sul do Líbano, ampliando isso, algum país ou países do Oriente Médio, não só manifestarem a sua solidariedade, o seu apoio,
diplomático, mas também em termos de ações bélicas, e ampliando mais ainda, algum ator extra-regional ou atores extra-regionais participaram. Então, isso abre um espectro imenso e de previsões ou de prognóstico indefinido. Nós conversamos com o ex-embaixador do Brasil em Israel, o general Gerson Menandro, a quem eu agradeço a participação e a disponibilidade de falar conosco da CNN. Muito obrigado, general.